TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 21 de março, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: pelo menos 5 mortes já foram confirmadas em decorrência das chuvas deste domingo em Petrópolis. Chuva de domingo causa novos deslizamentos e vítimas em Petrópolis. Alimentos doados são suficientes para suprir abrigos de Petrópolis. Comércio de Petrópolis tem perdas após a chuva que assolou o município neste domingo. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Mais uma vez, Petrópolis foi atingida por um forte temporal neste domingo. A cidade, que ainda se recuperava da tragédia do dia 15 de fevereiro, registrou mais vítimas fatais e ainda tem desaparecidos. Para os petropolitanos, parece reprise, um filme que todos já assistiram. Ruas alagadas, deslizamentos e muita lama. A cidade foi atingida mais uma vez por fortes chuvas. Já são pelo menos 5 mortes confirmadas, sendo 2 no Morro da Oficina, 2 na rua Washington Luiz e 1 no Valparaíso. Ainda há 3 pessoas desaparecidas e 34 foram resgatadas com vida. As cruzes que foram colocadas na Praça da Águia em homenagem às 233 vítimas da tragédia do último dia 15 de fevereiro foram arrastadas pela força da água neste domingo. A nossa equipe encontrou essas 2 cruzes a aproximadamente 1 quilômetro de distância de onde elas foram colocadas inicialmente. Agora, 34 dias após a tragédia, novas vidas foram levadas pelas chuvas. A ferida, que ainda não havia cicatrizado, voltou a se abrir. A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atuam neste momento com cerca de 150 militares. De acordo com o boletim de ocorrências enviado pela Prefeitura de Petrópolis, até às 4 horas da tarde, 126 ocorrências tinham sido registradas. Destas, 107 eram escorregamentos. Com a permanência das condições de chuva de intensidade moderada, a Defesa Civil reforça a orientação para que as pessoas que vivem em áreas de risco busquem um local seguro. Os pontos de apoio estão em funcionamento para acolher a população. Segundo a Defesa Civil, todas as sirenes foram acionadas para o toque de mobilização e, durante a vigência da chuva, vão continuar sinalizando os riscos de escorregamentos nas localidades. É muito triste, né? Porque a gente não tem como explicar, né? Não pode nem reclamar, é a natureza mesmo, né? A gente fica, vou até embora para casa porque tu vê os comerciantes aí levou prejuízo de novo, né? E o prejuízo hoje foi grandioso também, né? Eu ouvi falar que caiu, acho que prédio, sei lá, uma coisa assim, né? A natureza puniu de novo, mas é isso aí. Levantar a cabeça, né? Pedir a Deus do céu que proteja todo mundo. Eu acho que isso aqui é um absurdo que está acontecendo, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas, não querem nem sair na rua com medo por causa disso tudo que está acontecendo. Eu, assim, com 60 anos, nunca tinha visto aquilo e agora a mesma coisa. E as pessoas estão desamparadas, né? Estão entregues à própria sorte. Vendo que também não tem solução. A gente vê as coisas acontecendo e vê que não tem solução, que nada é feito, né? Limpa o centro da cidade vai ficar limpo e daqui a pouco tudo outra vez. Até o fechamento desta edição, a Prefeitura informou que estão interditadas as ruas Washington Luiz, Estrada da Saudade, Estrada do Independência, Conde D, 24 de Maio, Lopes Trovão, Francisco Scali, Rua Miguel Detzi, Rua do Encanto, Hermínio Schmidt, Paulino Guimarães e a subida da Estrada do Cascatinha.
Parte da Rua Bingen, na altura da descida da Manuel Torres, opera em mão dupla. A Rua Pedras Brancas está em meia pista devido a uma cratera e a queda de uma árvore próxima à entrada do condomínio Pedras Brancas. A Olavo Bilac até a Praça Pasteur, também em meia pista, apenas na Cristóvão Colombo, frente ao número 1044. A Rua Lopes Trovão, no meio da Serra Velha da Estrela, também foi interditada após a queda de uma barreira e moradores passaram a pé pelo trecho para conseguirem chegar até suas casas. O Cetranspetro informou que as empresas Petroita, Cascatinha e Cidade Real voltaram a operar com algumas linhas ainda nesta segunda-feira. A Turb Transporte se manteve com 85% da frota circulando na Posse, Itaipava e regiões de Nogueira e Correias para o centro. O comércio, mais uma vez, sofreu com a chuva que atingiu a cidade e os prejuízos são incontáveis. Muitos dos empresários que reabriram há menos de uma semana pensam em não retomar as atividades. Produtos de cabelo, fraldas, alimentos, perdas e mais perdas. Outra vez, o comércio de Petrópolis sofreu com a chuva. Em diversas ruas do município, é possível perceber a dor dos comerciantes que sequer tinham se recuperado do prejuízo anterior. Nós estamos aqui na Rua do Imperador acompanhando a situação dos comerciantes que mais uma vez sofreram com a chuva que assolou Petrópolis neste último domingo. Aqui, como vocês podem ver, os objetos dessa loja estão aqui fora porque ela foi inaugurada há 15 dias e mais uma vez sofreu com isso e vai ter que recomeçar. De acordo com a gerente de uma loja de óculos, para tentar evitar que o local fosse atingido novamente, foram construídas com portas fixas, mas que infelizmente não resistiram à força da água. O prejuízo, que já tinha sido grande na enchente de fevereiro, desta vez foi 2 vezes maior. É muito duro, muito difícil, né? A gente não esperava que isso fosse acontecer assim tão rápido, né? A loja estava toda nova e mais uma vez perdemos tudo. Em uma tradicional loja de cosméticos da cidade, as perdas também são incontáveis. Por toda parte era possível ver cremes, fraldas, barbeadores espalhados e misturados com a lama. Imagens de dor e sofrimento, tanto para os proprietários e funcionários, quanto para os clientes. As lojas de roupas também foram atingidas. Rosilane é empresária e lamentou ter que reviver este momento apenas 2 dias de reinauguração. Em fevereiro, ela já tinha perdido 90% do estoque. Tristeza, desânimo, tudo que você imagina, amiga. Eu acho que assim, eu acho que eu já joguei até a toalha. A gente está, sinceramente, eu estou sem força para recomeçar de novo. A comporta estourou também aqui na Galeria Gelli. E assim, minha filha, a gente, parecia um mar. Isso aqui à noite a gente conseguiu entrar na loja depois da primeira chuva. Quando deu aquele baque da segunda, já não tinha mais comporta, então virou um mar aqui dentro. Tristeza. Além disso, os empresários questionam a burocracia para pegar o empréstimo disponibilizado pela AGRIO, no momento em que mais precisam. Eu não sei mais o que falar. O que é um recomeço, a gente não sabe, né? Fica aí a nossa briga aí em sair esse dinheiro da AGRIO, né, que os empresários tanto precisam, porque é uma loucura, é um dinheiro prometido que ainda não chegou para ninguém. Mais do que nunca vamos precisar desse dinheiro. Disseram que não teria burocracia e a burocracia está aí e a gente está esperando. A localidade 24 de Maio voltou a ser uma das áreas mais atingidas pela chuva em Petrópolis. Carros foram arrastados, barreiras interditaram a rua e as condições são precárias. Mesmo diante dos riscos e com o medo sempre presente, ainda tem quem permaneça no local. Foram 530 milímetros de chuva em apenas 24 horas. E mais uma vez a cidade de Petrópolis sentiu os efeitos da chuva. No último domingo, diversas regiões foram afetadas. Nas primeiras horas desta segunda-feira, equipes atuavam na limpeza da Rua Teresa, no acesso da 24 de Maio e na altura do Shopping 608. Por lá, a situação é crítica e boa parte do que havia sido desobstruído voltou a ficar interditado. O entulho e a lama, que ainda não tinham sido retirados pelo poder público, foram parar novamente dentro das lojas e residências da região. Aqui na subida da 24 de Maio, a rua permanece interditada. Com a chuva do último domingo, mais uma parte do asfalto cedeu por conta da correnteza e vários buracos foram abertos aqui na região.
Apesar do risco iminente de novos deslizamentos aqui na localidade, muitos moradores permanecem aqui na 24 de maio. A princípio eu tenho medo por conta dos meus filhos também e ali por trás da nossa casa, porque como a gente mora de aluguel, o proprietário até entrou em contato com a Defesa Civil, eles vieram e registraram dando que não tem risco nenhum. Mas é medo, porque assim, a gente não sabe a força da natureza, a gente não sabe o que pode acontecer, tá tudo bem, mas uma hora a gente não sabe a força da chuva e o nosso medo é esse. Assim, o meu, da minha vizinha que mora aqui embaixo, que é minha amiga também, hoje mesmo ela saiu porque ela ficou com medo por causa de árvore que até cortaram, mas assim, a gente tem medo dela descer, a nossa preocupação é essa mesmo. E aqui, a escada que... Como caiu casas ali para cima, aí vem descendo os barros, aí tem até aqui na minha porta, que muitas das vezes a pressão da água entra um pouco para dentro da minha casa. Estamos aqui na Servidão 530, na localidade da 24 de maio. Ao fundo, há uma barreira do dia 15 de fevereiro e que pode ocorrer um novo deslizamento. Com a chuva que aconteceu ontem, outros 3 deslizamentos aconteceram aqui na região. 2 nessa parte aqui e 1 aqui embaixo. O medo dos moradores é por conta desse deslizamento da parte de baixo, que vai tirando a terra que dá sustentação às residências. Alguns convivem diariamente com o risco de novos deslizamentos. É o caso da Cláudia Maria, que mora com a mãe de 86 anos. Ela está perdendo a visão, entendeu? Tem problemas de saúde. Vocês subiram aqui a servidão, vocês viram. Ontem, aqui de noite, caiu. Após a tragédia de fevereiro, Cláudia solicitou o aluguel social, já que atualmente continua vivendo em uma casa que já foi condenada pela Defesa Civil. Mas até agora, ela aguarda a liberação do benefício. Aluguel social, eu me inscrevi, entendeu? E estou esperando, A situação aqui nessa servidão está crítica, está muito crítica. Olha, a gente luta para construir. Aí vem a chuva, vem a água, vem a barreira e leva tudo. É brabo, é muito difícil, Mas, sei lá, Petrópolis, se você morar no morro tem a barreira, se você morar no baixo tem a água, entendeu? É uma situação muito complicada mesmo. Enquanto nada é feito e ela permanece em uma das áreas mais afetadas da 24 de maio, o medo, infelizmente, se tornou um companheiro diário. Eu estou entrando em pânico. Ontem, na hora da chuva, era água de lama, e não é pouca coisa, não. Era água de lama para tudo quanto é lugar, A porta da minha cozinha aqui caiu. Se acabar de cair e fechar as portas aqui, eu tenho que sair pela janela. Na localidade do Alto da Serra, muitos comerciantes ensaiavam um recomeço. As lojas tinham sido limpas, novas mercadorias adquiridas e a esperança pela liberação das linhas de crédito anunciadas após a tragédia de fevereiro ainda se mantinha viva. Mas como permanecer forte diante de mais uma queda? Apesar de ainda não ter essa resposta, o jeito nesta segunda-feira foi voltar a limpar os espaços que foram novamente afetados. No Morro da Oficina, onde outros 2 óbitos foram registrados, era possível ver muita água barrenta escorrendo e alguns moradores ainda em casa. Já em Teresópolis, a chuva causou transtornos. No domingo, foi registrada uma ocorrência de deslizamento, mas sem vítimas. Os maiores volumes de chuva registrados em 24 horas foram de 201 milímetros no Parnaso. O município segue em estágio de atenção devido aos acumulados e a previsão de continuidade de chuva moderada a forte. E ao alto risco também de ocorrência de movimentação de terra. A população deve ficar atenta aos alertas via SMS e sirenes. Em caso de emergência, ligue 199. E ainda falando sobre os estragos da chuva em Petrópolis neste domingo, a Prefeitura informou hoje que já dispõe de mantimentos e outros produtos doados em quantidade suficiente para suprir as necessidades atuais das famílias acolhidas nos pontos de abrigo. As doações necessárias agora são referentes a móveis.
Os estoques de alimentos em Petrópolis totalizam 54 toneladas, incluídas 2.200 cestas básicas na Central de Arrecadação e Distribuição de Doações instalada na BR-040, antiga Tec Alto, em Itaipava. A central, que recebe grandes doações de empresas e outras organizações, conta com 1,3 milhão de litros de água mineral, 12 mil litros de leite, mais de 1.000 kits de higiene pessoal e limpeza, 10 mil litros de água sanitária e 817 colchões novos. Cerca de 50 pessoas trabalham no local sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na fase atual de captação de doações, que começaram a chegar logo após a chuva de 15 de fevereiro, a Prefeitura também busca sensibilizar empresas e entidades solidárias para que doem móveis novos, fogões, geladeiras e outros produtos de linha branca. O objetivo é mobilizar e equipar as moradias dos beneficiários do aluguel social, que já têm assinados 431 contratos de locação. A Central de Arrecadação e Distribuição recebe doações por meio de agendamentos pelo telefone 21 99972 5230. Desde a segunda quinzena de fevereiro, foram entregues aos abrigos mais de 81 toneladas de alimentos, incluindo 3.200 cestas básicas. Os fornecimentos aos pontos de abrigo abrangeram também mais de 4 mil litros de leite e quase 2 mil kits de higiene pessoal e limpeza e 572 colchões novos. E você vai ver depois do intervalo. Washington Luiz sofre mais uma vez com as fortes chuvas em Petrópolis. O professor Nelson Ricardo é uma das 5 vítimas da chuva deste domingo. O governador Cláudio Castro visita Petrópolis para avaliar novos estragos provocados pela chuva. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. A rua Washington Luiz foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas do dia 15 de fevereiro. Por isso, no último mês, estavam sendo realizadas reformas na região para recuperar o que havia sido destruído. Mas com a forte chuva deste domingo, até mesmo os tapumes que tinham sido instalados no local foram arrastados pela nova enchente. Ao longo da segunda-feira, a equipe da TV Correio da Manhã acompanhou parte das buscas que têm sido realizadas na rua Washington Luiz, em Petrópolis. A situação é dramática. O número de óbitos e desaparecidos só aumenta aqui em Petrópolis. Aqui na Washington Luiz, uma casa de 3 andares foi atingida pelas fortes chuvas do dia 20 de março. De acordo com as equipes de resgate, 2 pessoas foram encontradas sem vida, 4 estão desaparecidas e apenas uma pessoa foi resgatada, o Antônio. Além das pessoas, o animal de estimação, o Delúbio, também foi encontrado com vida. Essa é uma ocorrência grave, foi uma casa que ela atingiu a parte de baixo e as equipes de busca se concentram agora do GBS e do 15º em verificar a possibilidade ainda de vítimas soterradas na localidade. Essa é a única ocorrência com possíveis vítimas em andamento. O estado do Rio de Janeiro acionou o plano de contingência na tarde do último domingo e desde então segue presente em Petrópolis com mais de 180 bombeiros militares. Esses bombeiros que estão aqui na cidade, eles trabalham aqui na região serrana e outros também que vieram da capital, que são militares que são especialistas no tema. São militares que fizeram treinamento para trabalhar somente em desastres naturais, tanto com alagamentos, inundações,
estruturas que se colapsam, desabamentos e também soterramentos. A história nos mostra, outras ocorrências que nós já atendemos nos mostram isso, que vítimas que possam ter ficado debaixo de escombros ainda podem ficar 5, 10 dias, inclusive, com vida. Então a gente não descarta a possibilidade, os nossos cães estão aqui para buscar vítimas vivas. Essa é a expectativa no momento do Corpo de Bombeiros. Ainda de luto, Leandro da Rocha, pai do Gabriel, uma das vítimas da tragédia que ocorreu no dia 15 de fevereiro, também esteve presente nas buscas das novas vítimas. Para ele, é fundamental que as pessoas não esqueçam de quem ainda está desaparecido. Existe ainda 3 pessoas daquele ônibus que precisam ser resgatadas, né? Que é o Pedro Henrique, seu Heitor e Antônio Carlos. Estamos nessas buscas incansavelmente e eles não foram encontrados até hoje. E a gente precisa de voluntários, precisa de apoio e continuar nessas buscas, porque todos eles têm que ser resgatados por eles e pelos seus familiares. De acordo com o presidente da Câmara dos Vereadores, Ingo Rames, a parceria entre o governo do estado e o município tem ajudado principalmente no resgate das vítimas. Nós tivemos há pouco com o governador, com o prefeito lá na prefeitura, numa reunião, onde as equipes já estão novamente do estado aí para ajudar o município. Muitos bombeiros já subiram, já estão aí na busca de novas vítimas, né, que a gente tem que achar ainda. E a gente espera agora que a gente tenha as obras, limpeza de bueiro, limpeza de ruas, o mais rápido possível, dragagem dos rios, para que a gente possa minimizar os impactos nas próximas chuvas. Os sentimentos têm sido de tristeza, angústia e desespero. Diante da destruição, muitos petropolitanos decidiram esvaziar as casas onde vivem porque estão com medo de novos temporais e deslizamentos. Comprei, né? Isso aqui é fogo. Palavra não, maninho. Muita perda, cara. Muita perda. A gente batalha a vida toda pra comprar uma coisinha pra ter uma tranquilidade, mas não tem como. Não tem como. Erguer a cabeça e ir pra frente de novo, entendeu? Saúde eu tenho pra poder lutar. Pano de chão, vassoura e muita água. Os comerciantes do local precisaram se esforçar para limpar mais uma vez as lojas na Washington Luiz. Todos os lojistas têm que desistir da Washington Luiz. Não dá, não tem mais condição. Toda a chuva agora, menos 1 mês e 5 dias, isso aí de novo. Perdemos tudo. Então acho que já deu, né? Está na hora dos lojistas pensarem em sair daqui, abandonar isso aqui. Que nada é feito nessa cidade, os rios nunca, eles cuidam desse rio, todo ano no verão o rio põe fora, providência nenhuma é tomada, né? Então acho que é na hora da gente desistir, todo mundo já entregou a chave, tá cada hora um desistindo, e assim vai até que todo mundo aqui desiste. Acho que até o centro todo, não é nem só aqui embaixo, lá para cima também, você vê que a tragédia antes era só aqui, agora tá no centro histórico todo, né? Então tá na hora, se os políticos não tomar uma providência, realmente a gente vai ter que desistir de Petrópolis. Não vou desistir da Washington Luiz, não vou desistir da minha loja, não vou desistir da minha cidade. Eu acho que a gente passou um baque muito grande, mas a gente tem que acreditar na gente, tem que acreditar na nossa cidade, tem que acreditar nas autoridades que elas possam cumprir com seus compromissos também, né? Junto aos serviços de rua, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Aqui na loja de ferragens da Washington Luiz do Sr. Pedro, a água chegou a mais ou menos 1,5 metros de altura. Dá para ver a marca dela aqui na parede, por exemplo. A loja ficou totalmente tomada pela água. A gaveta onde ele guardava o troco dos clientes está completamente imersa. Em 35 dias, 2 catástrofes dessa aí, que é o alagamento da rua, da loja, e não podemos culpar ninguém, né? Na minha opinião, não tem culpado. A natureza que está punindo aí a todos, talvez por, sei lá, e a justiça divina não vê cor da pele, situação financeira, homem, mulher, entendeu? Eu acho que isso aí é algo que a gente não sabe até quando vamos. E entre as vítimas deste desabamento, mostrado na reportagem do Gabriel Fachola, estão o artista plástico Nelson Ricardo e a mãe Heloísa Costa. Apesar de ainda não ter uma confirmação por meio dos órgãos oficiais de Petrópolis sobre a morte dos dois, a família publicou uma nota de pesar nas redes sociais.
A morte do artista plástico Nelson Ricardo Ferreira da Costa, de 59 anos, e da mãe Heloísa Helena Caldeira da Costa, de 86 anos, foi confirmada pelo sobrinho e neto das vítimas através das redes sociais. Nelson foi professor do curso de moda da Estácio e do curso de turismo do Cefet. Eles moravam em uma casa de 3 andares que desabou após um deslizamento de terra com a forte chuva deste domingo. Quem também morava na casa era o casal Antônio de Jesus Gonçalves e a esposa Miriam Vale com os 2 filhos. Antônio foi resgatado com vida e encaminhado para o Hospital Santa Teresa e a esposa ainda está desaparecida. De acordo com uma publicação da irmã de Miriam, os 2 filhos do casal não estavam em casa no momento do acidente e estão seguros. Hoje, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chegou a Petrópolis. Ele informou que o governo está com atenções voltadas para a cidade. Durante uma reunião na manhã desta segunda-feira na Prefeitura de Petrópolis, o governador Cláudio Castro disse que reforçou o efetivo do Corpo de Bombeiros e as máquinas das secretarias do Estado para dar suporte à desobstrução das ruas e resgate às vítimas. Ele ressaltou ainda que o Estado já destinou 200 milhões de reais para as obras emergenciais e de melhorias desde a tragédia do dia 15 de fevereiro e que um gabinete de crise foi montado no Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro, em conjunto ao que já existe em Petrópolis. Vamos agora a outras notícias. A Secretaria de Educação de Petrópolis informou nesta segunda-feira que as aulas continuam suspensas nesta terça-feira, dia 22 de março, nas escolas e centros de educação infantil de toda a cidade, tanto da rede pública quanto particular, incluindo as universidades, devido ao acumulado pluviométrico, a permanência do tempo instável e a dificuldade de mobilidade urbana. A Prefeitura informou ainda que o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava, está fechado ao público. O espaço apresenta pontos de alagamentos em decorrência do transbordamento do rio Piabanha na região. O Parque Cremeri, localizado no Independência, também permanece fechado. No local, houve pequenos deslizamentos de terra. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura realiza vacinação de 4ª, 3ª, 2ª e 1ª doses em Nova Friburgo. Fla é o primeiro finalista. Flu e Bota buscam vaga na decisão do Carioca e Base do Serrano segue em disputa nesse início de 2022. Três Rios recebe 2ª edição do Trail Running, evento de corrida. O Correio da Manhã na TV, 2ª edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 esta semana para pessoas de todas as idades. A 4ª dose da vacina contra a Covid-19, que está disponível apenas para imunossuprimidos, vai ser ofertada no dia 22 de março em Nova Friburgo. Neste dia, também vai haver a aplicação da 3ª dose para toda a população que ainda não tomou o imunizante adicional. Ainda sobre a imunização para toda a população, a Prefeitura vai realizar uma repescagem de 1ª e 2ª dose na próxima sexta-feira, dia 25, para os adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes, puérperas e adultos acima de 18 anos. Já sobre a campanha pediátrica, na quarta-feira, vai haver a vacinação infantil com a Coronavac para as crianças de 6 a 11 anos sem comorbidade, enquanto na quinta-feira vai ser feita a aplicação da Pfizer pediátrica para todos os menores com ou sem comorbidade que estão na faixa etária de 5 a 11 anos. O domingo foi movimentado no bairro Pilões, em Três Rios. Isso porque o local foi sede da 2ª Trail Running, evento de corrida e caminhada, que contou com o apoio da Prefeitura.
O segundo trail running foi dividido por geral e faixa etária, masculina e feminina, distribuiu medalhas de participação para os atletas e troféus para os melhores colocados, do 1º ao 5º lugar na categoria geral e do 1º ao 3º lugar na faixa etária. A expectativa é que Três Rios siga com competições de corrida como essa nos próximos meses, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. Agora o assunto é esporte. O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Já as categorias de base do Serrano seguem em disputas neste início de temporada. Olá a todos, vamos iniciar falando do Campeonato Carioca. O Flamengo bateu o Vasco e é o primeiro finalista, enquanto Botafogo e Fluminense começam nesta segunda-feira a disputa pela vaga na decisão do estadual. O Campeonato Carioca chega à sua etapa decisiva. O Flamengo é o primeiro finalista do estadual do Rio de Janeiro. No domingo, no Maracanã, o rubro-negro voltou a vencer o Vasco por 1-0 com esse gol de William Arão e garantiu a vaga para buscar o tetracampeonato consecutivo. O adversário do Fla sai do confronto entre Botafogo e Fluminense, que começam a série de 2 jogos da semi nesta segunda-feira, às 8 da noite, no Newton Santos. O Glorioso deve ir a campo para o duelo com Diego Loureiro, Daniel Borges Canu, Felipe Sampaio e Jonathan Silva, Barreto, Breno e Chay, Luiz Fernando, Matheus Nascimento e Erisson. Já o tricolor terá Marcos Felipe, Nino, Manuel ou Wellington ou Nonato e David Braz, Calegari, André, Martinelli ou Iago ou Ganso e Pineda, William Bigode, Cano e Arias. Lembrando que o Flu joga por 2 resultados iguais para carimbar a vaga na final. Já no esporte petropolitano, as categorias de base do Serrano seguem a todo vapor nesse início de temporada. Os times de base do Leão da Serra continuam atuando nesse início de ano. Na última semana, o clube entrou em campo para as disputas do Metropolitano, Copa União, Taça Edilson Silva e realizou diversos amistosos entre as categorias Sub-9 e Sub-20. Os garotos de até 20 anos, inclusive, jogaram com o Flamengo no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. Essas foram as informações esportivas de hoje. Um abraço e até a próxima. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias, é claro, de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.